introdutório aí, para quando a gente for para o PDF, você já vai estar com uma familiaridade com relação ao conteúdo, que é um pouquinho, assim, um nível de dificuldade é um pouquinho, tem um quê a mais do que a lei dos senos que a gente estudou semana passada. Então, vamos lá, vou desligar aqui o meu microfone. Peraí, deixa eu colocar aqui primeiro, compartilhar a tela, isso. Aí, desligar meu microfone. Seja muito bem-vindo. Vou trabalhar com vocês nesse vídeo um teorema muito legal, que é a lei dos cossenos, muito utilizado nos concursos, no Enem, nos vestibulares e também nos concursos militares, tá? Bom, a demonstração eu vou omitir, eu vou direto aqui para a prática, para as vias de fato, beleza? Vem comigo. E aí, rapidinho, antes de começar, eu queria mandar aqui um beijão para Mônica Marcondes. Mônica, tamo junto aí, valeu! Muito bem, senhores. Num triângulo, então, ABC, a gente vai poder relacionar os três lados com algum ângulo que seja conhecido para a gente, então, tá? Então, olha aqui esse triângulo de lados A, B e C e ângulo θ, formado entre os lados C e B. Olha que legal. A ao quadrado, que é o lado que está oposto ao ângulo, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno desse tal ângulo. Muito legal, inclusive, se você reparar, essa primeira parte aqui, ó, é o teorema de Pitágoras. Isso ocorre porque, caso o ângulo for de 90 graus, olha aqui, ó, na observação, se θ for 90 graus, o cosseno dele é zero, né? Cosseno de 90, a gente já viu, é zero. E aí, sendo o cosseno zero, multiplicado por isso tudo aqui fica zero, sobra só aquilo ali que é o teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, de certa forma, a lei dos cossenos é uma generalização do teorema de Pitágoras, tá? Ou ainda o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. Vamos à prática. No primeiro aqui a gente tem um exercício bem tranquilo, que é só para a gente fazer, então, substituição mesmo, tá vendo? Lembra que o lado que está oposto ao ângulo, ele fica sozinho aqui na esquerda da equação, tá legal? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, ângulo oposto ao quadrado, x ao quadrado, é igual ao lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, e aí eu vou usar um parênteses aqui, tá legal? Menos 2 vezes um lado vezes o outro, bom, eu estou com medo de você não ver ali, porque o quadro está acabando, mas eu vou botar assim, ó. Aqui é o lado, tá? Mas eu vou escrever embaixo. Vezes o cosseno do ângulo. Show? No caso, eu escrevi θ, mas aqui a gente sabe que o ângulo é 45, né? Então, vou botar aqui 45 graus, tá? Direto. Maravilha, né? Vamos começar agora a fazer essas continhas. Olha, x ao quadrado eu vou manter aqui, x ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Aqui, o parênteses vem para te lembrar que eu devo fazer 3 ao quadrado, 9. Tá? E raiz de 2 ao quadrado é 2. 9 vezes 2 é 18. Menos, bom, vou manter esse 2 aqui, tá? Já já você vai ver por quê. Menos 2 vezes 7 vezes 3, que é 21, vezes a raiz de 2, vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2, sobre 2. Eu mantive por isso, para cortar logo direto. Se bem que aqui o raiz de 2 vezes raiz de 2 também vai dar 2. Eu poderia ter cortado também, mas enfim. Vamos seguir aqui, ó. Deixa eu trazer para cá para ganhar espaço, ó. Bom, x ao quadrado igual, essa continha aqui vai dar 67. Né? E aqui eu tenho menos, bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes 21 dá 42. Então, x ao quadrado igual a 67 menos 42, que é 25. Extraindo a raiz quadrada, x igual a 5
Eis aí nossa resposta. Beleza? Primeira questão, então, aqui, uma aplicação imediata da fórmula. Vamos agora aqui para a questãozinha 2, que é uma questão da ESA, Escola de Sargento das Armas. Diz assim, olha, já uma questão contextualizada. Um terreno triangular tem frentes de 20 metros e 40 metros, em ruas que formam um ângulo de 60 graus. O perímetro do terreno é... Muito bem, senhores. Se você me permite, eu vou aproveitar a figura que a gente tem aqui para fazer, né, o desenho. Então, olha só. Eu tenho aqui o terreno, que é esse triângulo, tudo bem? Um terreno triangular tem frente de 20 e 40. Vamos dizer, então, né, que a rua esteja aqui, olha. Tá vendo? Uma rua aqui e outra rua para cá. Beleza? Então, assim, as frentes seriam aqui e aqui, né? Um tem 20, então aqui é 20. O outro tem 40, aqui é 40, tá? E o ângulo formado entre as ruas é de 60 graus, então aqui é 60 graus. Como ele quer o perímetro, eu preciso saber a medida desse lado. Vou chamar aqui de x. Pronto. Agora é só aplicar direto aí, então, a lei dos cossenos. Aí eu vou calcular nesse espaço aqui, beleza? Vamos lá. X ao quadrado, tá? Eu começo sempre com o lado que está oposto ao ângulo. X ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Menos 2 vezes 20 vezes 40 vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 60 graus. Tá aqui, ó. Show? Vamos à luta aqui, senhores. X ao quadrado igual. Aqui a gente pode fazer assim, ó. 2 ao quadrado é 4. E aí bota 2 zeros, tá? Mesma coisa aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. E aí tá elevado a 2, bota 2 zeros. Show? Aqui eu fico com menos... Ó, posso fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E bota esses 2 zerinhos aqui. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. É meio, né? Lá da tabelinha dos arcos notáveis. Então, olha, 1.600 dividido por 2 vai dar, inclusive, 800, né? Então, eu fico com x ao quadrado igual. Aqui, ó, vai dar 2.000, né? 400 mais 1.600 é 2.000. 2.000 menos 800 é 1.200, né? Ei, você está tentando aprender cálculo, mas está há muito tempo sem estudar matemática? Então não pule esse vídeo. E aí eu devo, então, extrair a raiz quadrada disso, né? E aí, repara que eu vou escrever assim, ó, propositalmente, esse 1.200 como 3 vezes 400, porque na hora de extrair a raiz quadrada de 400 é 20, né? Então fica 20. E a raiz quadrada de 3, olha, ele deu, a raiz quadrada de 3 é 1,7. Então, quando eu multiplico 20 vezes 1,7, eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 1,7 é 3,4. Com esse zerinho vai ficar 34. Mas esse aqui é o valor do x, né? Ele quer o perímetro. Eu descobri aqui, ó. 34. Perímetro é a soma dos lados. Então, ó, 40 mais 20, 60. 60 mais 34, 94, então, é o perímetro. O símbolo do perímetro é 2P. Então, eu vou somar 40 mais 20 mais 34, que são os três lados, e isso dá 94. Conforme já calculamos, está aqui, ó. Cadê? Letra A. Show? Beleza? É isso, galera. Um forte abraço em todos vocês. Por favor, deixa o teu curtir para mim nesse vídeo. Se inscreva. E aí, minha querida? Oi. Deu uma clareada, né? Deu uma. Eu gosto das aulas desse professor, ele é bem. E ele usa o quadro perfeitamente bem, com aquelas letras lindas. Acredito eu que ele deu uma ajudada aí, né? E aí a gente vai voltar aqui para o nosso material, que eu vou O dar começo é meio difícil.
Isso, mas aí com a prática, e a gente vai dar uma mastigadinha agora, né? Que a professora Tássia gosta de moer com aquelas vacas ruminantes. Eu gosto de deixar o negócio bem moidinho. Então vamos embora. Deixa eu compartilhar agora a tela aqui. A tela inteira, para eu poder pegar o material que já está também aqui na ponta da agulha. Demora um pouquinho, né? Por conta da conexão aqui da minha internet. Vou ligar aqui minha canetinha, meu aplicativo, que me permite escrever em cima. E aí, vamos embora. Ninguém mandou mensagem para mim, então somos apenas nós. E, geralmente, quando ou a Alexandra ou a Letícia Evelyn, elas não entram, geralmente elas mandam mensagem no meu privado, mas eu olhei aqui e não tem nada. Então, eu acho que elas devem estar dormindo, né? Aproveitou essa chuvazinha, porque aqui de manhã choveu. Aliás, choveu a madrugada toda. Aqui onde eu moro. Não sei aí na ilha. Mas vamos embora aqui. Acho que choveu não. Choveu não? Pois é que desde madrugada que chove. Então, já estou com a minha canetinha aqui em mãos. Já liguei. Então, vamos aqui para a nossa teoria aqui. E eu sempre gosto de trazer algumas coisas para a gente revisar, né? Trago sempre algo a mais. Então, tá aqui o formuláriozinho, mas eu vou começar do início. Então, olha só, a gente já tem uma noção, e aí, a partir dessa noção, vai ficar mais fácil agora, quando eu ler com você e explicar a teoria, tá? Lei dos cossenos, tá? Lei de senos e lei de cossenos são regras, leis. Só um momento. Mãe, tem gente aí, dá uma olhadinha. São leis, são regras que vão relacionar os ângulos internos aos lados do triângulo. Então, são leis e regras que nos permitem relacionar os ângulos aos lados, certo? Então, vamos aqui. A lei do cossenos, ela é utilizada para calcular a medida, eu vou até destacar aqui, para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido. Então, ó, depois que a gente terminar esse conteúdo, na próxima semana, a gente vai fazer exercício só sobre a lei do seno e cosseno, e vai ficar tudo misturado. E aí a gente vai aprender a diferenciar, porque como tem as razões trigonométricas, quando a gente mistura as questões, e lá não vai estar dizendo, isso aqui você vai resolver pela tangente, tá? Isso aqui a gente vai resolver pelo cosseno ou pelo seno. Não, tem que ler o problema, interpretar e saber se vai ser usado aqui a lei do cossenos ou a lei dos senos. Aí na próxima semana vai ser uma revisão geral, e aí eu vou misturar os exercícios, fazer uma listazinha pequenininha, só sobre a lei dos cossenos e senos, tudo misturado, para a gente poder aprender a diferenciar. Quando é que eu uso cosseno? Quando é que eu uso a lei do seno, né? Então, por isso que eu também estou destacando aqui, ó, que ele já dá uma dica de como vai ser aplicado e para que vai ser aplicada a lei dos cossenos. É para calcular a medida de um lado, ou de um ângulo desconhecido, de um triângulo qualquer, conhecendo, né, obviamente, conhecendo as outras medidas, né? Então, a gente vai conhecer as outras medidas e ele vai perguntar ou o valor do lado ou o valor do ângulo, tá? E aí, deixa eu apagar aqui e vamos para o enunciado aqui das fórmulas. No enunciado aqui das fórmulas nós temos, ó, o teorema dos cossenos estabelece que em qualquer triângulo, aí já vem a revisão aqui do teorema de Pitágoras, que eu vou mostrar para você caso a gente tenha esquecido, tá? Então, o teorema de Pitágoras, nós temos aqui um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, ele é em cima do triângulo retângulo, exclusivamente no triângulo retângulo. Então, aqui tem um ângulo reto, que é 90 graus. Aqui o lado maior é chamado de hipotenusa. Não vou copiar tudo. E os outros dois lados, tá, desse triângulo é chamado de catetos. Esse aqui, ó, é o nosso teorema de Pitágoras, que eu vou escrever a relaçãozinha agora, já que a lei dos cossenos
é uma extensão, é uma modificação do Teorema de Pitágoras. Então, o que o Teorema de Pitágoras nos fala? Que o lado maior, que no caso aqui vai ser hipotenusa, esse lado maior ao quadrado é igual à soma dos seus dois outros lados, que vai ser os catetos, né? Cada um ao quadrado. Então, é a soma dos outros dois lados ao quadrado. Esse aqui é o famoso Teorema de Pitágoras, que aí a minha lei do cosseno vai fazer uma extensão desse teorema. Então, vamos voltar aqui para a leitura. Em qualquer triângulo quadrado, ou o quadrado de um dos lados correspondente à soma dos quadrados dos outros dois. Então, olha só, isso aqui tem tudo a ver com o Teorema de Pitágoras. Menos o dobro, né? Vai existir aí uma multiplicação dos outros dois lados pelo cosseno entre eles, tá? Tudo isso já está no seu materialzinho. Então, vamos seguir aqui com a nossa leitura e vamos entender a fórmula. Deixa eu ajeitar aqui a página, né? Subir um pouco mais, para a gente poder acompanhar. Assim. Assim, pela lei dos cossenos, temos as seguintes relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Então, observe esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é o triângulo ABC. Aqui nós temos os três lados, né? O lado oposto ao vértice B, eu estou chamando de B minúsculo. O lado oposto ao vértice A, eu estou chamando de Azinho minúsculo, que é esse lado aqui. Só estou dando nomes aos bois para facilitar aí a construção da fórmula. O lado que é oposto ao vértice C é o Czinho minúsculo. E aqui dentro nós temos três ângulos internos, né? Todos representados por letras gregas. Então, aqui no vértice A nós temos o ângulo alfa. No vértice B, nós temos o ângulo beta. E no vértice C, nós temos o ângulo φ, tá? Então, isso aqui é só para generalizar, mas vai ter números nos lugares das letras. Mas aqui, como a gente quer generalizar, a gente usa as letras. Então, olha só. Vamos se ligar aqui nesse lado aqui, ó. No lado A, tá? Lado A, vou pegar ele. Vou elevar ao quadrado, tá? Então, tá aqui, ó. Então, vai ser o lado A ao quadrado. Ele vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, que são esse lado B e esse lado C. Então, tá aqui, ó. Então, até aqui é o Teorema de Pitágoras, né? É uma associação, uma analogia ao Teorema de Pitágoras. O que difere, o que a mais, que o que acrescenta a lei dos cossenos é o que vem depois. Beleza. Isso você vai fazer com cada um dos lados. Observe, ó. Lado B agora. Lado B ao quadrado vai ser igual à soma do lado A mais o lado C ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, esse raciocínio aqui é bem facilzinho. E o lado C, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vai ser esse lado ao quadrado e é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, tá aqui. E aí, vamos entender o que vem depois, em cada formulazinha dessa, tá? Vamos aqui no A, já que eu comecei com ele, vamos terminar. Então, observa só essa linha aqui, tá? Então, olha só, o lado A ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, menos, observe que tem menos em todos eles, certo? Isso aqui é da fórmula, menos 2, que é o dobro, tá? Isso aqui vai ser uma multiplicação. Então, esse aqui fica bem facilzinho para a gente decorar, ó, sempre menos 2 em cada um deles. Tá? Isso aqui é um produto, é o dobro, né? Vai ter uma multiplicação de quem por quem? Vai ter a multiplicação aqui dos dois lados, tá? Dos dois lados do triângulo. Então, se eu estou pegando aqui o lado A ao quadrado, que é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, quando for a multiplicação, vai ser a multiplicação
destes lados aqui, do B e o C, certo? E o cosseno? O cosseno vai ser sempre o cosseno oposto. Oposto é aquele que está na frente. Oposto ao lado A, tá? Então, essas coisinhas ajudam a gente a decorar. Então, você vai pegar o lado A, digamos que eu queira esse aqui, vou elevar ao quadrado, somar com os dois outros lados ao quadrado, menos a multiplicação, o dobro da multiplicação do B com o C, que são os outros dois lados, e vai ser o cosseno de quem? O cosseno oposto ao lado A. Então, é só olhar quem está na frente do lado A. Olha só, o ângulo que está oposto, que é a mesma coisa que está na frente, vai ser o cosseno, então, do alfa. E o mesmo raciocínio vai ser com as demais. Vamos lá, então, o mesmo raciocínio. Vou apagar aqui, para não atrapalhar. Então, vamos lá. B ao quadrado. B ao quadrado é igual a soma dos dois outros lados ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação de quem? Vai ser a multiplicação de B? Não. Vai ser a multiplicação dos dois outros lados. Então, sempre vai ter um lado referência, tá? Aqui no A ao quadrado, o lado referência é esse. Então, a soma e a multiplicação vai ser sempre com os outros dois lados. E o cosseno vai ser sempre com relação ao ângulo de referência, ao lado de referência que eu peguei. Então, aqui do mesmo jeito, ó. O dobro menos o dobro da multiplicação de quem? Do A com C, vezes o cosseno do lado que eu peguei como referência, que no caso aqui é o lado B. Aí eu vou lá para o lado B, ó, que é esse ladozinho aqui, e vou olhar quem está na frente dele, né? Quem está o oposto a ele, que vai ser o meu beta, certo? E aí, por fim, vamos entender aqui a última formulazinha, né? Desculpa. Vamos entender a última formulazinha aqui, ó. Lado C ao quadrado é igual a soma dos outros dois lados, né? Então, lado C tá aqui, ó. Esse é a minha referência. Tomou um como referência, esse aqui é o líder, esse aqui é o cara. E aí você vai somar os outros dois lados, que são secundários, digamos assim, não tão importantes, vamos pensar assim, ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação entre eles, no caso vai ser A vezes B, e o cosseno vai ser de quem? O cosseno vai ser de A ou vai ser de B? O cosseno vai ser do lado que eu peguei como referência. A referência aqui que eu estou pegando nessa terceira linha é o lado C. Aí eu vou olhar aqui para o lado C, que é este aqui, e vou olhar quem está na frente dele. Então, quem está na frente dele, que é o oposto, vai ser o ângulo aqui, que no caso vai ser o φ. Certo? E aí tem como a gente pegar e decorar esses macetes para nos ajudar aí a construção dessas fórmulas. Uma outra maneira é fazer o desenho genérico, como está feito aqui, e daqui a gente deduzir as 3 formulazinhas, tá? E aí vamos para um exemplo respondido. Um exemplozinho aqui para ajudar aí a fixação. Até o momento, Lucélia, deixa eu passar esse carro aqui. Tem um carro aqui descendo na ladeira. Ah, meu Deus. Vem um carro bem velho. Eita. O carro bateu. Jesus. Deixa eu ver se ele sai dali. Pior que não vai sair, não. Tu tá conseguindo me ouvir, Lucélia? Tá? Nossa, eu tô te ouvindo tão baixinho. Então, eu vou continuar, tá bom? Tem um carro agora mesmo que bateu. Fecha aí, por favor. Eita. E bateu aqui foi descendo na ladeira, minha casa vai ficar na ladeira. Aí bateu na mureta. Mas vamos aqui, vamos aqui. Se você estiver me ouvindo, vamos continuar, tá? Só peço desculpa por conta do barulho, porque o barulho é do carro que bateu aqui na mureta da minha casa. Meu Deus. Lucélia, tudo acontece, né, Lucélia? É.
Desligou. Ai, meu Deus. Jesus do céu. Olha, quando a gente voltar dessas aulas online, meu Deus do céu, a gente vai rir tanto junto. Eu faço questão de fazer um bolo e tirar assim, Quando uma vê a aula. menina chorando, Sim, vou tirar uma aula só para a é gente carro do conversar. ovo passando. Eita, Glória! Menino, engraçado que é mais aqui, né? Com vocês aí, tá de boa, tá tranquilo, É, tá vendo? E o pessoal fala da Ilha do Bispo, mas aqui, meu filho, daqui na Rua do Rio, que é onde eu moro, menino, é carregadíssimo. Vamos embora, Vamos lá, então, ó, esse exemplozinho aqui, mas antes de eu pegar o exemplo, deu para dar uma, assim, uma... Você tá com alguma dúvida na questão das fórmulas? não. Não, né? Então vamos ver como é que funciona na prática. Tem um exemplozinho que já está lá respondido prontinho no seu material. Por isso que eu gosto de colocar tanto a atividade no formulário, mas como material também em PDF, porque se você precisar consultar alguma coisa, dar uma olhadinha, aí tá tudo aqui no PDF. Eu coloco sempre os dois. Então vamos entender aqui esse exemplo. Você tem aí dois lados de um triângulo, tá? A gente pode até aproveitar esse que está aqui em cima. Dois lados de um triângulo medem 20 e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 120. Eu vou desenhar aqui, tá? Vamos desenhar aqui. Então, nós temos dois lados. Eu vou chamar isso aqui de A. Deixa eu apagar aqui. Depois eu coloco os nomes. Um triângulo qualquer. E aí a gente vai ter dois lados, um medindo 20 e outro 12. Formam entre si um ângulo de 120, tá? Então, digamos que esteja aqui. Se não for, porque aqui como já está respondido, aí eu troco aqui a ordem dos números, tá? Mas vai ter dois lados, e aí vai ter aí um lado mede 20, o outro mede 12, e vai ter um ângulo aqui entre eles, né, de 120. Só para facilitar nosso entendimento. Calcule a medida do terceiro. Então, ele quer a medida desse terceiro. Observe, você vai conhecer o valor de dois lados e vai desconhecer o terceiro. E esse terceiro é justamente o que ele quer, tá? Aí ele está dizendo que o B, né, que o lado B vale 20, o B vale 20 e o C vale 12, tá? Beleza. E o cosseno, então vai ter aqui o cosseno do ângulo, né, que não é mais alfa, agora nós temos já o valor numérico, 120, e ele já vai dar o valor para vocês aqui, ó, que esse valor é encontrado na tabela trigonométrica e vale menos 0,5. Por que menos 0,5? Aí vamos desenhar aqui, fazer um desenho bem rapidinho. 120, ele está aqui, ó. 120, ele está no segundo quadrante. Aqui, o cosseno, ele é negativo, tá? O cosseno aqui, ó, depois da origem, né? À esquerda são os valores negativos para x. Então, como ele quer o cosseno de 120, e 120 está justamente aqui, aqui o cosseno é negativo. Então, tem que se ligar nessas coisinhas também, para não errar. Porque se errar um sinal, erra tudo, né? A gente sabe disso. E aí, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Vou apagar isso aqui também, para não ficar muita poluição visual. E vamos lá. Então, olha só. Como eu quero o lado que eu chamei de x é o valor que eu quero achar, então eu vou pegar ele como referência. Então, você pode utilizar o x ao quadrado, ou você pode utilizar a letra, tá? Isso aqui tanto faz. Então, você pode pegar a letra x, se você estiver mais acostumado a usar o x. Então, vai ser o lado que eu quero, ao quadrado, que é o que eu quero achar, que é onde vai estar a minha incógnita, a minha letra, tá? Então, tá aqui, esse lado ao quadrado. Vai ser igual a soma dos outros dois lados, né? Que a gente conhece, que é 20 e 12, todos eles ao quadrado, menos 2, que multiplica a multiplicação desses dois lados conhecidos, que é 20 e 12. E aqui multiplicado, né, pelo cosseno do ângulo. Só tem um ângulo lá,
Então, nem precisa eu olhar quem é que está na frente de quem, porque só tem um ângulo lá. Então, só pode ser o cosseno de 120, que aqui ele já me dá a resposta, que é menos 0,5, é só substituir, e agora acabou. Não tem mais aqui o que fazer, é só fazer conta agora. Conta de matemática básica. Então, vamos fazer a continha de matemática básica aqui, ó. 20 ao quadrado, né? Dá 400. 12 ao quadrado, 144. A multiplicaçãozinha aqui, ó, desses três, né? Você pode multiplicar tudo, fazendo essa continha dá 240. Como vai ser, professora, essa continha aí? Multiplicando 2 vezes 20 vezes 12. Isso, vamos fazer então, olha só. Eu sei que vamos fazer logo o jogo do sinal, né? Olha só. Menos vezes menos, eu sei que já fica mais. Então, multiplica normalmente, sem se preocupar, tá? Vai somar esse que tá no parênteses também? Vamos multiplicar tudo. Vamos fazer passo a passo? Vou fazer aqui para você, sem problema nenhum. Então, olha só, vamos fazer logo esses três aqui. Vou fazer logo esses três, aí depois o resultado multiplica com esse, tá? 2 vezes 2 dá 4, né? Com acréscimo de um zero, 40. E aí, vamos multiplicar por 12. E do resultado, eu multiplico aí por esse 0,5. Vamos fazer passo a passo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Pula uma casa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Faz a somatória. 0, 8, 480. Aí, alguém pode estar me dizendo, professora, mas está dando 480 e ali está dando 240? Vamos ver. Vamos ver. Então, 480 e agora vou multiplicar por 0,5. 0,5. Vou multiplicar por 0,5 aqui. Depois a gente se preocupa com a vírgula, tá? Primeiro eu vou multiplicar normal, como se não existisse vírgula. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, né? A 4. 5 vezes 4 dá 20. 20 com 4, 24. E aí, eu vou olhar a vírgula agora. Onde é que eu vou colocar essa vírgula? Observe que após aqui, ó, após a vírgula, no 0,5, nós só temos o algarismo 5. Nós só temos uma casa aqui decimal. Então, tem uma vírgula imaginária aqui que fica no final. E aí, para a gente colocar onde ela vai ficar, eu vou andar para a esquerda. Tá? A quantidade de casas que eu tenho aqui na minha multiplicação. Como eu só tenho uma casa, que é representada pelo 5, então eu vou andar uma única vez. Então, eu ando e fica a vírgula aqui, ó. Tá? Então, isso aqui fica 240,0, que é a mesma coisa que 240. Tá? São coisas iguais. Então, tá aí como faz essa multiplicação aí desses três números, tá? Desses três não, desses 4, né? Eu fiz esses 3 aqui primeiro, ó, já fiz o jogo do sinal, que estava fácil. Fiz a multiplicação desses 3 aqui primeiro, e depois eu multipliquei por fim por esse 0,5 aqui, como é um número decimal. Obviamente, eu tenho que ter uma atenção maior por conta da vírgula, tá? Mas deu aí os 240 aqui da resposta. Deu para entender? Deu. É só fazer passo a passo. Por isso que eu gosto de mastigar. Então, deixa eu apagar isso aqui. Se você não copiou, não fica preocupada, porque como a aula está sendo gravada, depois você pode assistir novamente e gravar. E aí, meu Deus do céu, 8h40 já. E aí eu vou terminar essa explicação na outra aula, quando a gente voltar, tá? Porque não dá mais tempo. E eu não quero invadir a aula do outro professor, que eu acho que é Augusto. Ok, meu amor? Então a gente se vê daqui a pouco, de 9h30. Cheiro, beijo aí, força na peruca aí. Fui. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Até.